Olá pessoal, tudo beleza? Então nós vamos para a nossa última parte da anatomia do sistema tegumentar. Espero que vocês tenham aproveitado as aulas anteriores e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou me mande um e-mail que eu respondo para vocês, beleza? Na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre os aspectos clínicos, da pele. Qual o motivo de estudarmos o sistema tegumentar, como é que eu vou utilizar isso, né? Então, vamos aprender um pouquinho sobre esses aspectos. Antes de nós começarmos a falar claramente sobre os aspectos clínicos, a gente tem que lembrar que a pele, ela é a primeira parte que nós observamos numa pessoa, né? Então, nós podemos identificar nessa pele o estado de saúde, aparentemente, né, se a pessoa tem uma boa hidratação da pele ou não, né, se ela toma banhos de sol regularmente ou não, né, justamente por conta de todos os processos fisiológicos que estão envolvidos com esse órgão, né. Bom, mas a pele, além de toda aquela estrutura que nós vimos, eu comentei com vocês que ela possui peculiaridades ou particularidades. Uma delas é relacionada aos anexos. Por exemplo, existem áreas da pele que eu não encontro pelos, por exemplo, como na palma das mãos, na planta dos pés, né? Assim como a distribuição das glândulas. Agora, nessa aula de hoje, eu vou comentar um pouco com vocês sobre a pele fina e a pele grossa. Poxa, mas a estrutura não é a mesma? A estrutura básica é a mesma. O que muda, então? O que muda é a espessura dessa estrutura em determinadas regiões da pele. Então, eu posso classificar a nossa pele como pele grossa ou fina, com base na estrutura ou na espessura das camadas da epiderme. Então, quem determina se a pele é fina ou a pele é grossa não é a derme em si, é a epiderme. E o que influencia em a pele ser mais fina ou a pele ser mais grossa? Bom, basicamente é o atrito, é o uso, né? Em regiões de mais atrito, em regiões de maior sobrecarga de pressão, eu vou ter uma pele mais grossa. Em regiões na qual eu não tenho atrito, eu não tenho sobrecarga de pressão, a pele vai ter uma tendência a ser mais fina. Outro detalhe que é importante ressaltar sobre a pele é a questão da idade, né? A pele ela se modifica de acordo com a idade do indivíduo, né? Então, uma pele grossa, ela apresenta os 5 estratos epiteliais: extrato córneo, extrato espinhoso, granuloso, lúcido, córneo, né? Então, ele apresenta todos os estratos epiteliais e o extrato córneo ele é mais espesso, né? Se nós observarmos aqui na palma da mão e na planta dos pés, nós vamos perceber que essa pele ela é mais grossa naturalmente. São áreas de muito atrito, são regiões que sofrem muita pressão, muita abrasão, então ela precisa ter uma estrutura mais grossa justamente para possibilitar a adaptação a determinadas funções. É lógico que mesmo dentro dessas peles grossas, nessas regiões, eu vou ter pessoas com a pele da palma da mão mais delicada, mais fina, como por exemplo as mulheres, e pele na palma da mão mais grosseiras, como no caso do homem. Então já existe uma diferença de acordo com o gênero, né, na pele também. Se uma mulher, por exemplo, tiver uma atividade profissional
ou mesmo for na academia, ficar puxando peso e não fizer uso de luvas, por exemplo, né, a pele da mão ela vai acabar se adaptando a esse atrito e vai criar uma resistência. E qual é a resistência? Tornando a pele mais grossa primeiro e depois formando calosidades em áreas específicas. Calosidades, como essa que vocês estão observando aqui, são regiões de maior atrito e a pele torna-se muito mais grossa. Beleza? Então, se eu tinha uma pele grossa, extremamente adaptada para o atrito, a pele fina, ela recobre o restante do corpo, né? Então, a pele na face, na região ventral do meu antebraço, na região dorsal da minha coxa. Então, eu tenho áreas também do meu corpo em que essa pele fina, ela é mais fina ainda. Então, se você comparar no seu membro superior, no seu antebraço, eu vou comparar a face anterior do antebraço e a face posterior do antebraço. Naturalmente, a face anterior ela é mais fina, a pele ainda é mais delicada. E na face dorsal do antebraço, a pele é um pouco mais espessa. Não que a pele seja grossa, né? Mas ela possui uma espessura um pouco maior em relação à face ventral. Então, ela é mais flexível que a pele grossa, né? Frequentemente, o extrato granuloso consiste em apenas uma ou duas camadas celulares e o extrato lúcido, muitas vezes, é inexistente, né? Então, eu não tenho aqui nessa região de pele fina os 5 estratos divididos de forma bem visível, né? Se lá na pele grossa eu conseguia identificar os 5 estratos bem bonitinho, basal, espinhoso, granuloso, né? Lúcido e depois o córneo, isso não acontece na pele fina, né? Então o extrato lúcido muitas vezes é inexistente. E os pelos são encontrados apenas, né? Faltou um A aqui, desculpe, né? Os pelos são encontrados apenas na pele fina. Na pele grossa não há presença de pelos. Beleza? Vamos em frente. Então, a pele fina, né? Nós já vimos isso, ela não está na palma da mão, porque eu tenho regiões de mais pressão e na superfície da planta dos pés. Nós podemos observar nessa tabela as diferenças entre pele fina e pele grossa, quanto à distribuição. Então, aqui pele fina em todo o corpo, pele grossa em áreas onde eu tenho maior atrito. A espessura da epiderme na pele fina é menor, na pele grossa é muito maior. As camadas da epiderme, eu tenho diferenças nessas camadas, né? Nas cristas epidérmicas, né? Então na pele fina ausentes por conta das papilas dérmicas e na pele grossa elas são presentes. Folículos pilosos, presentes na pele fina e ausentes na pele grossa, porque não tenho pelos na pele grossa. Glândulas sebáceas, presentes na pele fina e ausentes na pele grossa. Sudoríparas, menor quantidade na pele fina, maior quantidade em pele grossa. E receptores sensitivos, nós temos em ambos. Beleza? Tabela é importante. Gravem elas, se tiverem dúvidas, né? Dê um print na tela ou me peçam que eu mando para vocês um arquivo em PDF. Agora nós entramos basicamente nos aspectos clínicos da pele. Como eu disse para vocês, a pele é o primeiro órgão que nós observamos no nosso paciente, na pessoa que está à nossa frente, né? Porque eu observo na pele, ela é de fácil inspeção, então eu não preciso, se eu olhar no rosto da pessoa, né, mesmo que ela esteja com maquiagem, eu consigo perceber alguns aspectos importantes, né? A pele, como nós vimos, é a primeira barreira que nós temos contra micro-organismos, né? Contra bactérias, fungos e vírus. Se existir na pele alteração de continuidade, tiver lacerações, feridas, eu tenho uma porta de entrada para esses micro-organismos,
né? Então, quando a pele ela está íntegra, eu tenho todo um aparato, vocês se lembram, né? Que nesse aspecto de barreira física, eu também tenho uma barreira biológica, porque nós temos todo um sistema imune presente na pele que combate a esses micro-organismos, né? Ela tem uma certa resistência a traumatismos, né? Ela impede que poluentes presentes no ar, presentes na água, acabem sendo tóxicos. É lógico que com o contato, né, esses poluentes eles podem ser absorvidos e podem provocar algum problema para o indivíduo, né? E é uma barreira à luz solar, né? Apesar de que indivíduos diferentes apresentam níveis diferentes de proteção à luz solar, nós vemos que pessoas da raça branca têm uma proteção menor, indivíduos da raça negra têm uma proteção maior, né? Então, tudo isso nós temos essa função de barreira, né? Então, quando eu não tenho uma pele íntegra, quando eu não tenho uma pele saudável, todos esses itens aqui que eu comentei com vocês passam a ser importantes ainda maior. E nós vamos estar mais sujeitos a infecções, a pele se rompe com mais facilidade, né? A proteção contra os raios ultravioletas acaba sendo também menor. Então, a saúde da pele, ela identifica, né, muitas vezes o estado geral de saúde do nosso paciente, né, da pessoa em si, ok? Então, como esse processo de repercussão, né, de doenças sistêmicas na pele, então podemos colocar assim, a distribuição de lesões, ela pode ser uma pista importante de um determinado problema, né? Então, nessas imagens estão bem destacadas as unhas. Comparem essa unha com a unha de vocês. Estão iguais? Elas não estão iguais, né? Então, aqui nós temos uma situação chamada de unhas em vidro de relógio. Por que isso? Esse aspecto curvado aqui, ó. Então, esse aspecto curvado, né, convexo, ele é importante, muito relacionado com doença pulmonar, principalmente doenças obstrutivas, né, o chamado DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E, em alguns casos, esse DPOC ele é associado ao tabagismo. Então, a pessoa que é fumante tem um índice, tem uma incidência maior de DPOC. Poxa, mas por que uma alteração, uma doença pulmonar, manifesta-se na unha? E aí, por que será? A resposta é simples, né? Na realidade, vamos falar um pouco do tabagismo. O tabagismo, pessoa que fuma, ela aumenta a probabilidade de formação de trombose, né, de trombos, principalmente em vasos sanguíneos de pequeno calibre, né? Então, a circulação periférica, a circulação distal, ela fica comprometida. Essa circulação ficando comprometida, essas estruturas distais, elas recebem menor suprimento sanguíneo, consequentemente menor suprimento de oxigênio. E com isso, elas precisam, no caso a unha e a falange distal, toda a parte distal dos dedos, eles precisam de uma adaptação para poderem manter-se funcionantes. E essa adaptação é justamente a modificação da estrutura. Então, uma doença pulmonar relacionada com o pulmão, né, mas que tem repercussão, né, à distância. Vamos ver outros casos. Nesse exemplo, né, nós podemos perceber uma criança que tem uma despigmentação do cabelo,
tem ainda aparentemente queda do cabelo, tem o espessamento desse cabelo. Além de tudo, tem uma questão de edema, né? Olha aqui, tem um edema abdominal importante. Se você olhar aqui, os membros inferiores, os membros superiores, a face está toda edemaciada. Eu vou pensar em qual situação nesses casos, né? Essa criança, ela é uma criança desnutrida, né? Poxa, professor, mas como desnutrida se ela é toda gordinha, né? Ela não é gordinha, ela está inchada. E por que isso? Porque essa criança tem uma desnutrição proteica, né? Nós chamamos esse tipo de desnutrição do tipo kwashiorkor, né? Então, é uma desnutrição na qual a criança não ingere proteína. Não ingerindo proteína, eu tenho alteração de proteínas plasmáticas, proteínas no sangue, que favorecem a saída dos líquidos, né, do sangue, do plasma, para os tecidos e provoca toda essa alteração de inchaço. Ao mesmo tempo, eu não tenho substrato suficiente para manter, né, a renovação celular de pelos, por exemplo. Então, acaba tendo alteração na pigmentação do cabelo, alteração na espessura e alteração na quantidade, na vitalidade mesmo. Você observa o cabelo da criança, você vê que ela tem perda de vitalidade. Né? Tudo isso por conta de um processo de desnutrição. Essa é bem clássica, bem comum, né? A icterícia. Ela é provocada geralmente por doença hepática grave, na qual na verdade a pessoa ela apresenta um excesso de bilirrubina que acaba se acumulando na pele, né? Não só na pele, mas olha aqui na esclera, né? No olho, né? Então ela tem uma doença sistêmica em um órgão que está longe, mas que a manifestação é na pele. Né? Então, quando eu olho uma pessoa amarelada assim, eu já vou imaginar que eu já vou pensar em um problema hepático. Né? Então, a pele ela é importante para o diagnóstico, é importante para que nós possamos investigar, né, algumas doenças, mesmo que a pessoa não fale. Né? Nós já conseguimos, só de observar, inferir alguma possível alteração sistêmica. Tranquilo? Então, um outro ponto importante relacionado com a pele é que as pessoas que sofrem dor visceral costumam perceber essa dor com uma origem somática, uma parte, por exemplo, né, no corpo. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, uma dor no rim, eu falar, minha dor no rim ela é uma dor lombar. Né? Então, isso é o que nós chamamos de dor referida. Então, algumas pessoas que sofrem infarto, elas relatam, né, a dor em áreas específicas. A pessoa que teve um infarto relatou que teve uma dor que começou no tórax, subiu para o membro superior esquerdo, para o ombro esquerdo e foi até o braço. Né? Então, esse tipo de dor nós chamamos de dor referida. Poxa, mas o que tem a ver o coração com o braço? Né? Na realidade é que a inervação do coração é uma inervação autonômica, é uma inervação visceral, e a inervação do braço é uma inervação somática. Tem duas inervações, visceral e somática. Mas o local de entrada dessas duas inervações, desses dois nervos, é o mesmo na medula. Né? Então, o local onde ele chega no sistema nervoso central é o mesmo. Então, o sistema nervoso central ele processa as duas informações como se fosse uma. Então, tem dor no peito e que irradia para o membro superior esquerdo. Né? É por conta dessa dupla inervação ali que está entrando no sistema nervoso central. Vamos ver alguns exemplos disso. Então, essa imagem ela nos mostra, olha aqui, né? A dor no coração manifesta-se no ombro, no tórax, no ombro e na face medial do membro superior esquerdo. Né? No estômago, bem na região aqui acima da cicatriz umbilical,
né, no fígado, né, vesícula. Então eu tenho regiões específicas para essas dores, né? Vamos olhar uma outra imagem um pouco mais clara. Então, nessa imagem que está mais separada, eu posso ver claramente. Então, coração, dor no tórax, vem para a região de ombro e percorre o membro superior esquerdo. A dor nos uretérios, quando tem um cálculo, uma pedra no rim que está sendo eliminada. Essa dor, a pessoa vai relatar, eu tenho uma dor, começa lá na região posterior das costas e ela corre para frente. Esse correr para frente é clássico, então eu já vou pensar que ele tem uma questão de pedra no rim, né? O fígado e a vesícula biliar, eu tenho uma dor na região direita do abdômen. E essa dor também relaciona-se com o ombro direito, né? Então, no fígado, né, eu tenho manifestação local, no local do próprio órgão e no ombro direito. Então, são exemplos de dor referida. Então, a pessoa tem essas dores, às vezes ela não é uma dor no ombro classicamente, mas é uma dor que tem origem numa víscera, né? Então, tudo isso precisa ser investigado, precisa ser feita uma anamnese para determinar qual é a origem, qual é o diagnóstico correto. Ok? Um outro ponto relacionado com a pele são as queimaduras, que é um dano tecidual provocado por calor, frio, atrito, agentes químicos, eletricidade ou radiação, né? Essas queimaduras são classificadas de acordo com a extensão da área de superfície envolvida e a profundidade do dano, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, com base na profundidade, as queimaduras são classificadas como de espessura parcial, que envolve queimaduras de primeiro e segundo graus. Primeiro grau envolve apenas a epiderme, segundo grau envolve a epiderme e a derme. E eu tenho uma queimadura de espessura total, ou seja, eu pego todas as camadas da pele e atinjo tecidos profundos, né? Então, essas são classificações importantes. Então, aqui a classificação a de primeiro grau, é só um vermelhidão, queimadura do sol, você encosta a sua mão numa panela quente, né? Não chega a ter uma alteração evidente. Se você hidratar a pele, manter ela resfriada, né, não terá problemas maiores. A de segundo grau já envolve a derme e a epiderme. Posso ter formação de bolhas, né? Essas bolhas, vocês vão ver na patologia depois que elas são importantes, são saída de líquidos, acúmulo de líquidos, né? E a queimadura de terceiro grau envolve todas as camadas da pele e tecidos profundos. Detalhe importante, né? A queimadura de terceiro grau, ela não dói. Pessoa que tem uma situação como essa não dói. Por que não dói? Essa é uma pergunta que vocês vão me responder. Porque a queimadura de terceiro grau, muitas vezes, ela não tem dor, né? A resposta é muito fácil. Vocês vão saber rapidinho o porquê. Aqui é só uma outra imagem, né? Então, as parciais e as totais, então primeiro e segundo graus, aqui é de terceiro grau, nós já vimos isso. Um outro fator importante relacionado à pele são os cânceres, né? Então, câncer de pele é o tipo mais comum de câncer e geralmente esses tumores malignos, eles são resultados da exposição à radiação solar. É importante ressaltar que não é um processo rápido, tá? O surgimento de câncer de pele é um processo muito lento. Então, se vocês olharem nas estatísticas na epidemiologia, vão observar que a maior parte dos pacientes, grande parte desses pacientes que possuem câncer de pele, são pacientes mais velhos, mais idosos, né? Não que não exista câncer de pele em indivíduos mais jovens, tem também, mas é muito mais frequente em idosos. E por que isso? Porque essas transformações malignas, elas demoram muito tempo para acontecer, tá? Basicamente, nós temos 3 tipos de câncer de pele: o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma.
em níveis de gravidade, eu tenho aqui um menos grave, um de gravidade mediana e aqui um muito grave. E por que isso? A gente vai ver o porquê dessas gravidades, né, nessa sequência de imagens. Então aqui tem um carcinoma de células basais, né, parece uma feridinha inocente, mas quando a pessoa ela tem um histórico, pele clara, não usa protetor solar, já idade mais avançada, né, então procura o dermatologista, vai ser indicada a biópsia e aí pode diagnosticar ou não, né, um câncer de pele. Um carcinoma de células escamosas, então uma ferida mais evidente, né? Apesar de não ser bonita, né? É uma imagem que é um tipo de câncer que não é tão agressivo quanto o melanoma, por exemplo, né? Então ele tem um diagnóstico ainda um pouco melhor que o dos outros tipos de cânceres. E vamos observar aqui o porquê desses níveis de gravidade. Se olhar nesse esquema, então epiderme, a derme, e aqui o nível de profundidade desses tumores. O carcinoma de células escamosas, o carcinoma de células basais e o melanoma. O melanoma é o pior de todos porque ele atinge camadas mais profundas da pele. Atingindo camadas mais profundas, ele pode disseminar-se com mais facilidade. Tá? Não que esses dois tipos não promovam metástase, que é a disseminação de células cancerígenas. Eles podem, né, em indivíduos em cânceres mais tardios, né, que demora-se muito para diagnosticar e tratar, eles podem, né, produzir metástase, mas demoram mais para isso. Já o melanoma, ele é diferente, ele é muito rápido, é um câncer muito agressivo, atinge camadas profundas da pele e ele pode gerar metástase muito rapidamente. Então, pessoa que tem uma pinta na pele, vou olhar lá agora, todo mundo fica paranoico, né? Vou olhar uma pinta, eu posso achar que é um melanoma. Bom, não é assim que funciona, né? O melanoma são realmente pintas. Se você observar aqui é uma pinta, né? Mas possui bordas irregulares, detalhe importante, ó. Essa pinta aqui tem uma característica mais elevada, tem bordas irregulares, tem diferença de coloração. Olha aqui, ó, eu tenho áreas mais escuras, eu tenho áreas mais claras, né? E outro detalhe muito importante, essa pinta ela cresce muito rápido, né? Você observa ela agora, e em 4, 5 meses ela cresceu. Então eu tenho um problema, eu preciso investigar se pode ser ou não melanoma, né? Então não é toda pinta que é o melanoma, né? Então tem que ficar atento a isso. Tem bordas irregulares, não é bem redondinha, tem diferença de coloração no interior dessa pinta, desse melanoma, e o crescimento é mais rápido. Tem esses 3 requisitos. Tem que procurar uma orientação, procurar um médico para fazer o diagnóstico correto. Beleza? Vamos lá. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham, coloquem aí ou me mandem um e-mail que eu respondo para vocês. Se quiserem saber mais sobre queimaduras, sobre cânceres, né? Não é o objetivo da aula, mas eu posso passar isso para vocês também de modo privado no e-mail. Uma boa aula, bons estudos e até mais.